Não, vocês não vão falar no microfone? Não, mas o som chega aqui. É. Ó. Chega aí o som? Está ouvindo bem? Será que estão ouvindo bem também? Professores da banca, vocês conseguem ouvir o som? Sim, sim. Sim, perfeitamente. Bom, então, boa tarde a todas, todos e todes. É com muita alegria que a gente vai estar começando o procedimento de defesa do memorial do professor Sérgio Túlio, de promoção à banca à titularidade. Mas antes de começar o procedimento, eu gostaria de passar a palavra para a professora Fernanda Pimentel, diretora da Faculdade de Direito, para que ela possa tecer algumas saudações com relação ao nosso colega, professor Sérgio Túlio, com relação à banca que vai estar aqui presente hoje nesse procedimento. Professora Fernanda. Obrigada, professor Leonel. Com muita alegria que hoje nos reunimos para a sessão solene de apresentação do memorial do professor Sérgio Túlio Santos Vieira. Falar sobre o professor Sérgio é falar sobre a história recente e presente da nossa instituição. Então, eu gostaria de, em nome da direção da Faculdade de Direito, saudá-lo, dizer que esse momento é um momento de suma importância para a nossa instituição, acompanhar a trajetória dele, primeiro como aluna na graduação, e agora como colega, tendo a honra de tê-lo na chapa, hoje atualmente na gestão da faculdade, como nosso vice-diretor, é motivo de grande celebração para nós. E acompanhar a trajetória acadêmica do professor Sérgio, que jamais se acomodou, fez o seu mestrado num período em que quase nenhum dos professores ligados à magistratura, às carreiras jurídicas, se debruçava sobre os estudos acadêmicos. Posteriormente, quando nada mais havia a provar, o professor Sérgio nos apresenta 2 doutorados, e isso nos é inspirador. Ele sempre nos traz uma palavra de incentivo, nos ajuda a caminhar. Na pandemia, ele foi fundamental para a nossa instituição. Então, quebrando um pouco, falando antes da abertura da sessão solene de defesa, não poderia me olvidar de deixar o professor Sérgio Túlio sem essa mensagem de gratidão, pela trajetória, por ser o nosso decano e por exercê-la com tanta maestria, com tanta honradez. Há um texto na Bíblia que diz: a quem honra, honra. O professor Sérgio sempre honrou todos os seus compromissos, todas as batalhas, todos os projetos que ele se dispôs a travar. E aqui é um momento de nós o honrarmos. Essa plateia, nós estamos aqui com vários professores, com os familiares, a quem eu saúdo na pessoa de sua esposa, Eliane, que está conosco, vários colegas professores, onde fica a saudação do nosso mais recente titular, o professor Gilvan Luiz Hansen, também uma referência para todos nós. E termino agradecendo a banca examinadora. Nós sabemos da exiguidade do nosso tempo, das demandas dos nossos compromissos. E essa banca, os professores que a compõem, estão realizando a 2ª banca de professor titular conosco nesse semestre. E nós sabemos o investimento de tempo que isso significa. Muito obrigada, colegas, muito obrigada, professores. E, sem me alongar, devolvo a palavra ao professor Leonel, agradecendo a oportunidade da fala. Que tenhamos uma tarde belíssima.
Bom, vamos então dar início ao procedimento da defesa do memorial do professor Sérgio Tudo. Memorial esse apresentado na situação de promoção de titularidade. E o memorial ele vai ser apresentado perante a banca, composta pelos colegas, professores, membros externos, em ordem alfabética, professor José Carlos Busanello, professor Luiz Antônio Peixoto, professora Maria Luísa Alencar e professora Rosalina Araújo. A gente entrou em contato com a professora Rosalina Araújo, ela está com um problema e deve estar entrando em breve aqui na defesa, mas, bom, para a gente não ter mais nenhum tipo de atraso, a gente vai estar começando. O procedimento da defesa, e eu já tinha conversado com o professor Ferro, os colegas da banca também sabem, consiste na apresentação do memorial pelo professor, em torno de 20 a 30 minutos, tá? E em seguida a gente tem as considerações, as observações da banca, dos membros da banca. Em função do número, eu sugiro que a gente possa fazer essas observações em bloco, né? E ainda em ordem alfabética. No primeiro momento, após a apresentação do professor Sérgio, nós teremos as observações do professor José Carlos Busanello e em seguida do professor Luiz Antônio Peixoto. A partir daí, o professor Sérgio poderia tecer considerações às observações que serão feitas, e em seguida a gente faz um segundo bloco de observações com a professora Maria Luísa Alencar e a professora Rosalina Araújo, no momento do né? E aí, novamente, o professor Sérgio pode tecer considerações, e, por fim, eu faria observações na qualidade de membro interno da banca, ok? Nesse sentido, então, Sérgio, a palavra é sua para, em torno de 30 minutos, 20 a 30 minutos, apresentar o seu memorial para a banca. Fernando Pertel, diretora desta Casa de Ensino, professor Joaquim Leonel, de Resende Alpim, presidente da banca examinadora, professor Edson Alvide, que deve estar dando posteriormente. Eu não ouço muito bem. Não consigo ouvir No microfone. Está muito baixo, gente. Quase não estou ouvindo. Professor Joaquim Leonel, Resende Alpim, presidente dessa banca examinadora, membro também, componente, professor Edson Neves, daqui a pouco deve estar ingressando online, professores titulados externos, seguindo aqui, como apresentou o professor Joaquim Leonel, José Carlos Busanello, professor Luiz Antônio Peixoto, professora Maria Luísa Alencar, professora Rosalina Correia de Araújo. Agradeço, por demais, a continuidade da banca constituída para a aprovação do professor Gilvan, e dirijo também a todos os meus colegas, professores e professores presentes, não vou citar nomes, posso esquecer de alguém, aos meus familiares aqui presentes, todos, esposa, filhos. Eu faço um especial cumprimento à diretora desta casa, ex-aluna, a professora Fernanda Costa Pimentel, quem tive a honra de trabalhar, estou trabalhando ainda como vice-diretor desta casa, e que foi minha aluna. Uma grande honra minha, muito orgulho. Aos meus colegas, professores Edson Alvide Neves, Gilvan Luiz Hansen, Ricardo PLG Mendes da Silva, Joaquim Leonel de Resende Alpim, Luiz Madeira Filho, eu faço uma homenagem especial, faço uns cumprimentos, porque os três primeiros foram meus professores por 2 vezes, no mestrado, no PPGSD, no doutorado. E os professores Joaquim Leonel de Resende Alpim, Lúcio Madeira Filho foram meus professores no mestrado. E o professor Joaquim Leonel teve uma deferência especial a ele, porque eu estava muito ansioso para fazer a prova oral do ingresso no curso para o mestrado do PPGSD, Programa de Pós-Graduação sobre Direito. Ele me tranquilizou muito, fez parte da banca, e foi uma
uma pessoa extraordinária na minha trajetória. Temos um coleguismo muito especial e um colega que merece toda a honra, toda a glória, vamos dizer assim. E o professor, também aqui, meu colega Gilvan Luiz Hansen, que muito me ensinou, 3 vezes meu professor no mestrado, foi meu orientador no doutorado. Me ensinou rápido, me ensinou muitos autores. Então, esse professor aqui da casa, que eu faço a homenagem, são professores realmente que têm total influência, total exclusividade na minha trajetória. Comecei o mestrado muito tarde, aos 57 anos, então eu vou registrar aqui a minha caminhada. A minha vocação para o magistério, senhores da banca, nasceu quando eu era advogado do Unibanco, 26 anos. Nós tínhamos lá uma sala de conferências e eu pude apresentar uma palestra. Estava todo o ramo do direito em 1976 para fazer concurso público. Cursava o curso professor José muito bem lá. Em 1980 comecei a dar aula lá, mas antes passei ando estudando para os concursos do Ministério Público para a magistratura, e depois que eu logrei a aprovação, eu comecei a lecionar no curso de professor de mestrado, 80 e 20 anos. E surgiu uma vaga lá na Universidade de Santa Úrsula, eu não deixei passar, fiz uma entrevista e fiquei lá 2 anos, até abrir o curso de oportunidade única. Era direito processual civil, não era direito civil, tinha aberto o concurso, mas eu resolvi enfrentar o desafio de um concurso para professor auxiliar. Na época, pouquíssimos candidatos tinham o mestrado, o doutorado, e eu abri uma vaga só para o processo civil. Eu tive a sorte de dar o meu lugar e ser nomeado logo em 1984. Só que o regime da área seletista, eu estou tão antigo aqui na universidade que o regime da área seletista. Logo em seguida veio o regime jurídico único. Entrei como professor auxiliar, fui fazendo a minha caminhada, era magistrado. Assim que me aposentei da magistratura, eu comecei, então, a minha qualificação. Mas percorri todos os níveis da carreira. Auxiliar 1, 2, 3, 4, assistente 1, 2, 3, 4, adjunto 1, 2, 3, 4. E quando eu aposentei na magistratura, em 2003, eu vi a necessidade de requerer o regime integral. Dedicação exclusiva, 40 horas por DR. Logo em seguida, percebi que tinha que me qualificar. E a Lei 12.772, 72, na época que eu fiz o ingresso aqui, no curso público, só exigia o bacharelato. Logo em seguida veio a Lei 12.863, de 2013, mas agora a coisa mudou. Não vamos mais para o professor auxiliar. Inclusive, instituindo a nova carreira de professor associado, galgável apenas por aqueles que possuíam o título de doutor. Resolvi, então, me qualificar. Qualifiquei, primeiro, ingressando em difícil competição, concurso público, onde eu conheci, inclusive, a professora Carla Apolinário, minha colega, minha chefe, que muito me ajudou na parte de informática para montar esse memorial. Sem ela, não conseguiria montar, os conhecimentos dela pela amizade. Eu conheci Carla lá e fizemos, então, boas amizades sérias, e fomos em frente. O mestrado de Sociologia e Direito, ou Ciências Jurídicas e Sociais, muito me abriu. Eu não conhecia os autores, Roberto Alexi, nem Norberto Bob, conhecido. Incrível, professor. Meu curso de Direito aqui foi somente um curso de Direito.
não havia nenhuma matéria, disciplina assim, vinculada às ciências sociais. Aí conheci Paulo, meu professor Gilvan, foi me ensinando rápido. Aí começamos a ler, né? Democracia, capacidade de validade, depois consciência moral, tipo educativo, depois mudança cultural, esfera pública e fomos construindo. Fomos construindo. Você que é mais baixo, você que é mais baixo. Eu, além de bacharel em Direito, sou também bacharel em Ciência Administrativa. Me ajudou muito também no exercício da minha trajetória. Depois do mestrado, cheguei aqui a competir para o doutorado de Ciências Sociais, mas fiquei uma classificação um pouco distante, em certo lugar. Aguardei a existência de meus colegas, que eram de fora vieram, e eu fui fazer, então, um concurso certificado na Argentina, na Universidade de Ciência Social, e acabei ingressando em 2010. E em 2013, 11 de 12 de 2013, quase 10 anos, eu concluí o doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais. Depois, como os professores prestigiaram bastante, eu ingressei no pós-doutorado para retribuir tudo aquilo que ensinaram e também me prestigiaram. Inclusive, lá na Argentina, eles têm muito nosso direito. O Sérgio Carrari tinha uma obra que eu não conhecia. Eles consideram esse do Estado. Vocês têm mais. Fizeram como dizer a Câmara também, esse Estado de Direitos também vinham para cá, me ensinaram muito, foi muito bem tratado, prestigiado. Eu fui fazer, então, o pós-doutorado na Argentina e apresentei um trabalho que me deram o título antes do trabalho final, porque eu fiz uma comparação paralela entre o Código Civil argentino, a lei IC de 1994, de 2014, que está entrando em vigor, justamente no paralelo com o nosso código. Me comuniquei bastante sobre o nosso esforço penitenciário de Freitas, vigorava lá, vigorou o nosso esforço, foi adotado por Daniel Sartre. Foi adotado e acabou que perdeu vigência, mas mais de 100 anos nosso esforço para a vida da gente. Já me deram o título, eu trabalho sobre prescrição e decadência, tipo um pouco longo, mas faltava ainda o nosso doutorado. Aí, graças ao trabalho do professor Edson Viz, o trabalho do professor Milton Hansen, foi montado o nosso doutorado, um programa de pós-graduação em Direitos, Instituições e Negócios. Começou como direito, como título administrativo, doutorado, PPG, JA, administrativo. Depois, houve uma mudança por exigências do Ministério da Educação, conselhos que regem. Esse doutorado também, para mim, foi uma grande realização. Primeiro, porque eu sou bacharel pela bacharel em Ciência Administrativa pela Unisuam. Formei em 1973 e fui primeiro tratar da minha vocação, deixei a segunda de plano, até substituto também a vocação, até chegar a ingressar no magistério. Bom, com o doutorado e com a aposentadoria na magistratura, passei, então, para me dedicar mais a música, integralmente à música. Eu tive, melhor dizendo, o regime integral em 6 de junho de 93. Não, 2003, perdão. 2003 para cá, estou há 20 anos no regime de dedicação exclusiva, dedicando
exclusivamente evolutiva. Aqui, na nossa universidade, depois de percorrer todos os degraus da carreira, comecei sendo designado, logo, em 2003, para as comissões. As comissões, e uma delas, a primeira foi de Macaé, um trabalho profícuo, profundo, sobre a situação da turma de Macaé. Fizemos uma comissão muito interessante, o professor Lincoln, falecido, lamentavelmente, precocemente. E hoje, o departamento de Macaé se deve um pouco ao trabalho que nós realizamos mesmo em 2003. Depois eu fui, sem me afastar um momento de sala de aula, sendo designado para outras comissões. Evidentemente, com dedicação exclusiva, temos muito que trabalhar. Né? São 39 anos sem qualquer registro de falta ou de licença. Sequer para tratamento de saúde, apesar de ter sido realmente acometido, mas fiz as 2 cirurgias em 15 de 7 de 2017 e 27 de 2017, nas férias, para não me afastar um momento da minha atividade de sala de aula. Eu sempre adotei aqui na faculdade as provas discursivas. Nunca adotei trabalho nesses anos todos que aqui estou. Está sem áudio. Ficamos sem áudio. Eu não estou ouvindo. Eu já lecionei todos os anos. E um semestre administrativo, que sempre tive muito carinho para olhar para mim. Tenho um pezinho no peito. O que aconteceu, professor? Retornei à teoria com a mesma empolgação de antes. Orientei os alunos da graduação. Nos últimos 12 anos, orientei 11 acadêmicos e um pós-graduando fora do âmbito da UF. Participei de 25 bancas de graduação, nos últimos anos, 3 bancas de qualificação de mestrado e uma banca de mestrado, qualificação e uma banca de mestrado. Tá vendo? Participei de 2 grupos de pesquisa, o professor, meu orientador, doutorado, professor Juvano, no âmbito da UF, proferi várias palestras, participei de congressos e seminários. Recebi homenagem de 1989 a 2019. Fui Parani, fui patrono de 18 turmas, nesses quase 30 anos, 1989 a 2019, são 30 anos. Né? Agora, a turma que muito me sensibilizou foi a turma de 2005, formatura no Clube da Aeronáutica, em 2005, eu já aposentado na magistratura, deram o nome da turma de desembargador Sérgio Túlio Santos Vieira. Eu também fui, além disso, patrono dessa turma. Proferi um discurso, a insensibilidade do executivo, a indiferença do legislativo e a confiança no judiciário da época. Ver os alunos, os novos bacharéis. Muito bem. Outra turma também que eu tive assim, fiquei muito emocionado, foi com a turma de 25 de agosto de 1989. Desci um pouco mais. Essa turma se chamava
desembargador, professor Paulo Gomes da Silva Filho. O professor Paulo Gomes da Silva Filho foi meu professor de direito administrativo aqui na faculdade. Um meu honradíssimo professor excepcional, que estava lá presente. E nessa turma, que também me deixou muito emocionado, nem sabia que mais tarde tinha lá um bacharelando, Ricardo Berligeiro Mendes da Silva, que viria a ser, depois de 20 anos, o meu orientador no mestrado. Então, senhores da banca, a nossa universidade é uma universidade ímpar. Sem demérito, é demais, claro, todas prestigiosas. Mas o professor Ricardo, depois de 20 anos, fez logo o concurso para titular, ingressou nessa faculdade, e foi meu orientador, também incentivador, para o mestrado, que foi a minha primeira qualificação. Essa realmente foi a que impulsionou a minha carreira como professor. Então, devo também muito aos alunos prestigiar também, meu nome, essa turma, de 2005, a formatura foi no Clube da Aeronáutica. E a outra foi aqui na casa, na nossa casa de ensino, na reitoria. Aqui, ó. Duas turmas que muito me sensibilizaram. Clica aí. Também fiquei muito sensibilizado com o prêmio que eu recebi do Instituto de Ensino Superior Latino-Americano, de Belo Horizonte. Houve um prêmio de tese. Eu fui, então, agraciado com o prêmio do trabalho que eu escrevi aqui, Ética e Moralidade Discursiva, Limites e Possibilidades da Interdiscricionariedade da Administração Pública Brasileira. Palestras que eu fiz. No âmbito interno, eu proferi algumas palestras. E comecei aqui na UF, já em 1989, proferi uma palestra aqui internamente, constituído memorial. E depois eu fui também integrante, fui membro do Fórum de Estudo Disciplinar, Interdisciplinar da Escola da Magistratura, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E lá proferi várias palestras, sempre com o meu nome lá, professor adjunto, professor associado da nossa Universidade Federal Fluminense. Proferi 4 palestras: a relevância da ética judiciária no Estado contemporâneo, o município na era hipermoderna, a ordem urbanística e a democracia deliberativa, ética e moralidade discursiva como limite da hiperdiscricionariedade da administração pública, e a administração pública contrafactual e hipermoderna, modelo para afastar a administração patrimonialista e a administração burocrática. Participei de comissões científicas, seminários internacionais, dos convênios entre a UF, a Universidade Estadual de Londrina, e a Universidade do Vigo, na Espanha. Artigo científico escrevi de 2010 a 2020. Peço vênia para destacar 2. Administração pública contrafactual, o modelo para afastar a administração pública patrimonialista e burocrática. O rol do que eu escrevi, peço vênia para não repetir, para não ser cansativo, para os nobres e honrados integrantes dessa banca. E um artigo que eu também escrevi, que eu gostei muito, foi a relevância da função do profissional e do processo como seu instrumento. Esse eu escrevi em 2010 e o último em 2018. E agora, o capítulo do livro. O capítulo do livro, o último que eu escrevi, foi ressaltar 2, prescrição constitutiva, consegnatário da posse, aquisição do direito fundamental e contributo para a afirmação da cidadania. Está em Madrid, uma obra publicada na Espanha,
no livro Cidadania, uma perspectiva global, editorial Dixon. A obra teve assim, muita importância para mim, porque apresentou uma nova versão sobre a posse que eu venho escrevendo e pretendo escrever ainda. Tenho feito alguns estudos diferenciados sobre a posse, vou ver se dá tempo ainda de escrever, ano que vem, para publicar. E um artigo também que eu publiquei há muito tempo atrás, mais de 30 anos. Alienação fiduciária e garantia, novas reflexões, está no livro de estudos jurídicos, fundado pelo Instituto de Estudos Jurídicos, a cargo do professor Elisabeth Berlac e Ricardo Bustamante. Nesse trabalho, Alienação Fiduciária e Garantia, Novas Reflexões, eu já fazia previsão que ia ser instituído aqui no Brasil a alienação fiduciária sobre bem imóvel. Não só, já apontava na Lei 4864, como Decreto-Lei 70 de 66, e depois veio se consagrar com a Lei 9514 de 97. Então, eu já previa que isso ia acontecer. Já falava em sessão fiduciária, então esse trabalho para mim foi muito marcante. E o último, da prescrição constitutiva, que hoje já escrevo, não chamo nem mais de prescrição aquisitiva, tampouco uso campeão, só falo em prescrição constitutiva, que constitui uma nova relação. Publicação do livro. A publicação do livro também foi uma etapa muito interessante na minha trajetória. Graças ao trabalho do professor Edson Alvise Neves, que fundou o Instituto de Pesquisa, Estudos da Empresa, Direito e Sociedade, eu pude transformar, adaptar a tese aqui do PPG-DIN num livro. Nesse livro eu abordo um tema ainda que se está começando a falar, na administração pública contrafactual, ética, moralidade discursiva. Como deveria ser a administração pública, né, que todos esperam, né? Assim, a administração pública sem patrimonialismo. A professor Gilvan, sem patrimonialismo, né? Ou seja, sem favoritismo, sem nepotismo e sem clientelismo ou cartorialismo. A administração pública aqui, efetivamente, vai tratar dos interesses públicos. Né? Interessante sempre lembrar, inclusive Habermas fala na mudança estrutural da esfera pública. Quando ele fala em público, Habermas, nesse livro, mudança estrutural da esfera pública, o que ele fala? Ele fala poder público. Em outras palavras, é para atender o interesse público. Página 14, pode conferir. Mudança estrutural da esfera pública. E Liló Meirelles também. Ele fala, administração pública, atividade primordial da administração pública é apresentar utilidades para os administrados, não justificando sua presença a não ser para prestar serviços à coletividade. O que se vê na administração pública hoje em dia, né? Então, tento colaborar com alguma coisa de concreto com a administração pública contrafactual. E realmente a administração pública é para prestar serviço à coletividade e defender os interesses. Atividades administrativas múltiplas. O professor Joaquim não está muito tempo, daqui a pouco estou encerrando, tá? Participei em várias comissões, participei de comissões anteriores à classe de associados. Como eu falei, a primeira comissão foi essa da turma de Direito de Macaé. Depois vieram outras comissões. São várias que eu faço aqui. São 16 comissões antes de ingresso na classe de associado. E os membros da banca podem achar estranho, porque o professor Zé Túlio nunca deu aula no mestrado, doutorado. Pelo seguinte, eu fui me qualificar muito tarde. Eu renunciei à profissão lá, não, claro, os vencimentos, né, de magistrado, me aposentei para me dedicar exclusivamente ao uso. Não deu tempo, eu estava me qualificando, o tempo estava passando.
Depois de assumir a chefia do departamento, intercaladamente, eu fui nomeado vice-diretor na chapa do professor Wilson Madeira, tive a honra de trabalhar com ele, e depois a professora Fernanda. Aí eu já estava na direção, pude me qualificar, não poderia assumir também, tendo várias comissões para tratar. Então, professor não deu aula, não deu tempo, mas deu tempo de, em 20 anos, dedicar o FICUM à qualificação e também com o regime de dedicação exclusiva. Depois que ingressei na classe associada, um pouquinho antes já estava responsável pelas comissões disciplinares. A professora Fernanda nomeou como presidente constante, permanente das comissões disciplinares. Presidi várias sindicâncias, com grandes colegas que trabalham comigo, cuja relação peço vênia a toda a comissão, apontar a páginas 43, 47, 49, 58. Todas as comissões disciplinares, apresentei aqui os trabalhos, e uma comissão disciplinar, eu tive que apresentar um requerimento vencido, vencido. O professor aqui da casa, sem mencionar nome, cometeu uma pequena irregularidade, que eu entendo assim, e se opinou na comissão relatório pela cassação da aposentadoria. Eu fiz um requerimento vencido, está sob júdice, de que a pena para ele, se tivesse exercício, não seria aquela pena, seria no máximo suspensão. Então, caçar uma aposentadoria, tempo de serviço, do professor que cometeu pequenas irregularidades com relação ao curso, nada de apropriação de dinheiro, eu achei um pouco exagerado. Não se seguiu o princípio da proporcionalidade. Então, aqui eu falo sobre esse tema, evidentemente, sem aprofundar, e fiz um voto, um requerimento vencido de 4 páginas, alegando a legalidade e o princípio da proporcionalidade, que também rege, né, os processos administrativos da administração. Depois que assumi pela segunda vez o cargo de vice-diretor, fiquei com a professora Fernanda uma espécie de diretora adjunta, subvencionando, assim, minha experiência. A professora Fernanda é muito experiente, né, porque ela foi vice-reitora, chefe de gabinete da Gama Filho, né, da reitoria da Gama Filho. A professora Fernanda tem muita experiência, mas nós trocávamos muita ideia. Então, eu me sinto como um diretor adjunto. Até o final de janeiro, eu estarei com a professora Fernanda. E também faço um registro de novo elogio à professora Fernanda, que foi conduzida ao cargo com muito merecimento. Né? Ninguém quis competir com a professora Fernanda no trabalho que nós desenvolvemos nesses 4 anos aqui. Assim, eu peço vênia para encerrar, registrando o seguinte, senhores da banca. Ingressei no concurso público para professor auxiliar, percorrendo todas as classes até professor associado. Exerço o magistério público por 39 anos, sem jamais interrompê-lo, quer para tratamento de saúde, quer para as qualificações, sempre orientando alunos. São 41 anos de magistério, 2 anos na Universidade de Santa Lúcia e 39 anos aqui na UFSC. Em março, se vivo estiver, completarei 40 anos. E aqui estudei, né? 45, sabe? Me qualifiquei além do exigido pela lei de regência. E fiquei com um mestrado, 2 doutorados e pós-doutorado. Escrevi artigos científicos mesclados de diversos ramos do direito e das ciências sociais. Escrevi livro inovando no campo do direito.
Ministrei palestra no âmbito da UF e participei como palestrante no Fórum Permanente da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Seminários por mais de 3 décadas. Notadamente nos últimos 12 anos, projetando juridicamente a UF, né, além da sua circunscrição, além, né, da sua atribuição de ensino interno do direito, aqui no nosso caso, a Faculdade de Direito. Fui paraninfo e patrono em muitas turmas de bacharéis, além de ter sido homenageado e recebido o prêmio de tese de doutorado. Participei, como vim participando do Conselho Editorial. Exerci a chefia departamental, exerço o cargo de diretor, assumindo o exercício da direção nas faltas e impedimentos da diretoria. Um destaque para a elaboração de relatórios conclusivos das comissões que presido. Minha participação como membro efetivo dos 3 colégios administrativos, unidade, colegiado de curso, unidade de departamento. E, antes de encerrar, professora, me permitir, por favor, a professora Fernanda havia me nomeado também para oferecer pareceres com repercussão externa. Nós temos um órgão aqui interno da nossa universidade, que é a Comissão Permanente de Pessoal Docente. Essa comissão, não sei por que razão, cada vez vem apresentando mais exigências para a simples progressão dos nossos colegas, para simples... Professor Edson Luiz, por favor. Essa comissão, que foi formada pela professora Fernanda Pimentel, aliás, quero desculpar, comissão não, chegou o professor Edson aqui, eu fiquei emocionado com a presença do professor Edson, né? A professora Fernanda, então, me designou para fazer um parecer, apresentar um parecer. Elaborei um parecer de tal ordem que, modesta parte, data velha, a Comissão Permanente do Processo de Pessoal Docente está se curvando. Por quê? A comissão entendia que nossas progressões só podiam ser definidas, os efeitos financeiros, a partir do parecer interno do nosso trabalho, o parecer a partir, mesmo só a senhora da mão, a partir do parecer, não da data do interstício. Ora, o administrador público, ele está extrapolando também o princípio da legalidade da administração. Pode fazer isso. Aliás, por falar nisso, peço vênia, mas fala no princípio da legalidade da administração, né? De direito e democracia, antifaticidade e validade. Né? Volume 1. O administrador público não pode ampliar. E esse parecer, eu tenho o orgulho de ter lançado no jurídico, foi para o reitor e alguns ingressados judicialmente estão agora voltando atrás, os membros da CPPD, que tem que definir os efeitos financeiros da progressão da promoção da data do interstício. Ele vai estabelecer, além da a legalidade estabelecida em administração pública. Haber fala isso no parágrafo 16. Entre direito e democracia, facilidade e validade. Princípio da legalidade da administração. Professor Joaquim Lonel, caríssimos membros, quero desculpar a minha fala informal e foi muito orgulho estar presente e sendo examinado por essa banca, mesmo que examinou o professor Gilvan Luiz Hansen. Claro, a minha situação é mais modesta, é memorial, não ousei fazer uma nova tese, tentei, né? Eu estava escrevendo sobre reflexões sobre a pós-propriedade na era hipermoderna, mas depois, para 50, não vai atrasar muito, prefiro o memorial. Então, eu agradeço a atenção e passo aqui para o professor Joaquim Lonel. Obrigado, professor Sérgio Túlio, pela exposição detalhada, né, minuciosa do memorial para a banca, né, como para
as pessoas que estão aqui acompanhando a defesa. Registro a chegada do nosso colega, outro segundo membro interno da banca, professor Edson Alvise. Bom, dando seguimento, então, ao procedimento combinado, nós passamos ao primeiro bloco, né, das observações. Passo a palavra, então, ao professor José Carlos Busanello. Busanello, um colega de longa data, a gente ingressou no mestrado da PUC em 89, nós somos da mesma turma, né? Então, é muito bacana estar vendo você e estar com você mais uma vez, Busanello. A palavra é sua para as observações. Ok. Então, boa tarde a todos. Cumprimento na pessoa do professor Joaquim Leonel, que registrou agora que fomos colegas de mestrado, isso faz alguns aninhos, para lembrar o ano 1989, um ano depois da Constituição de 88, não é isso, Joaquim? Nós todos alegres com a redemocratização, com o novo desejo de um novo país, e estamos a construir. Registro também a pessoa que é uma pessoa importante, que é o doutor Alvise, que tem sempre contribuído com as letras jurídicas, com letras maiúsculas, etc. E o nosso candidato é doutor Sérvio Túlio Santos Vieira e os demais colegas da banca que estão conosco aqui para fazer a avaliação do memorial descritivo para a candidatura dele a titular na universidade. Como nós sabemos, a lei regente disso é a Lei 12.772 de 2012, que exige que o candidato tenha um perfil próprio para ser titular, isto é, tem ensino, pesquisa e extensão, gestão, planejamento, educacional, etc. Analisando o documento entregue pelo Dr. Sérvio Túlio Santos Vieira, ele preenche todas as condições estatuídas em lei e no regulamento da Universidade Fluminense. Desta forma, sob o ponto de vista formal, o candidato preenche todas as condições formais e materiais para que ele propõe ser titular na universidade. Registra um dado importante, que é a questão central da universidade, que é a questão do ensino, que o Túlio tem 41 anos de magistério superior. Isso é uma grande carreira exitosa de experiência consagrada no setor de ensino. Isso só pela idade, 41 anos de ensino, 39 na UF e 2 na Santa Úrsula, já por si só já o qualifica para ser um professor titular, conforme a hora requer. Analisando o documento, portanto, vou fazer algumas observações internas, eu acho que eu reputo importante. O professor Túlio ele tem uma qualificação que eu acho muito importante para a escola de Direito, qualquer escola de Direito. Ele tem uma pegada acadêmica, doutor, fez todas as qualificações possíveis para isso, 2 doutorados, 2 mestrados, especialização, etc. E é juiz de direito, ora aposentado. Quer dizer o seguinte, torna-se o direito como naquele conceito de objetividade da subjetividade, quer dizer, o direito aplicado e concreto. Não apenas uma teoria, um teorema, e sim uma aplicação, já que ele consagrou-se como juiz no Rio de Janeiro. Então, sobre a formação profissional, uma formação, digamos assim, ele disse há pouco que ele começou tarde, né? Cada um de nós tem sua experiência de vida, eu também me acho que comecei tarde, professor Túlio, mas cada um de nós tem o seu momento histórico para começar. Eu vejo que eu me formei, eu fiquei doutor com 36 anos, acho que é isso, 34 anos. Não, 34 anos. E eu tenho hoje colegas saindo do doutorado na nossa universidade já com 20 e poucos anos, 26 anos. Quer dizer, 10 anos antes da gente. Claro que os processos são diferentes, tem mais facilidade o acesso que nós tínhamos no passado. No passado era muito escasso ter um mestrado, doutorado. Hoje essa oferta é mais abundante. Então, a formação profissional do professor, a formação jurídica, sociológica, de introdução, na área civil, é uma formação impecável e com produção que balizam isso. A formação, portanto, plenamente de acordo ao padrão exigido pela legislação e a regulação educacional superior. Então, tem a graduação acadêmica, tem as titulações, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado. Todos eles consagrados na área de direito e conforme demonstrado e nos documentos apostados para as bancas examinadoras. Atividade de ensino e orientação. Aí participou de todas as aulas presenciais,
registra todas as disciplinas, é um civilista de mão cheia, quer dizer, desde sempre lá, atuando nessa área, principalmente na área civil e áreas aproximadas. A professora diretora falou, a Fernanda, agora, que teve um desempenho exemplar também na época do Covid, que foi um dos poucos professores, o decano, digamos assim, o mais velho da turma, puxando à frente lá para estar presente na universidade. Isso é um papel cívico relevante, que é bom registrar para a banca, e sempre presente durante todos esses anos, 39 anos na UF, sempre de licença. Como eu também não sou da universidade, tenho 28 anos, nunca pedi licença, etc, etc. Eu acho isso uma avaliação de um qualificador fundamental, professor Túlio. Parabenizo você pela dedicação à universidade, né? Uma opção concreta e verdadeira à universidade. Participou de bancos de graduação, pós-graduação, participou de pesquisas, entendeu? Registrou isso, em seminários internos e externos da universidade, recebeu prêmios e honrarias. A produção cultural também registrou um conjunto de artigos, livros publicados, publicações científicas, participação em comissões internas e externas. E na gestão universitária, participou de várias comissões, inquéritos administrativos, que é uma dificuldade, nós, professores, eu fui do inquérito administrativo da Universidade Unirio anos, e confesso não gostar, porque tu está, digamos assim, restringindo liberdade de ações dos próprios colegas com quem tu trabalha junto, então é uma área, digamos assim, ruim no sentido, conflagrada pela natureza da ação, que é o poder de polícia interno. Então, você trabalhou nisso também, chefias e subchefias, departamentos, eu também tive muito isso. Eu fui gestor há muitos anos, professor, por isso que eu sei das limitações do ato administrativo, da gestão, etc. As limitações orçamentárias, limitação de mando, etc. E participação de colegiados, conselho universitário, CONCEP, decania, vice-direção, só faltou ser reitor. Viu, professor? E está em tempo ainda, só falta isso, mas está em tempo. Então, preenche todas as condições estatuídas na norma e na regulação, etc. Então, sem delongas, para não tomar tempo, professor Joaquim Leonel, eu já de plano e antecipo meu voto pela aprovação do professor, para ser titular, e condecorando o professor, pelo um trabalho corretíssimo, conforme você registra nos documentos, pelos depoimentos prestados já pelos professores em relação a isso, a própria Fernanda, que é a nossa diretora. Então, é um professor que podemos dizer assim, que pode nortear, indicar caminhos, uma ação deliberada em favor da educação, do zelo. Só tem que elogiar o nosso professor Túlio. E é isso. Então, quero já antecipar meu voto e congratulando-me como professor Túlio pela sua dedicação e o esforço junto à universidade, um esforço pessoal, para ter uma universidade melhor, mais digna, que todos nós merecemos. É isso, minhas palavras iniciais. Professor José Carlos Busanello, pelas considerações, por uma leitura que diz respeito àquilo que é uma certa interface entre o campo profissional e daqueles que são colocados, né, na rúbrica dos operadores do direito, e a interface disso com uma outra atividade política profissional, que é a atividade acadêmica. Muito bacana, valeu pelas considerações, Busanello. Dando seguimento, então, nesse primeiro bloco, eu vou estar passando para a professora Maria Luísa Alencar, tá? Fazendo aí uma inversão daquilo que a gente tinha combinado inicialmente, mas fazer essa dobradinha inicial entre o Busanello e a professora Maria Luísa Alencar. A palavra é para as considerações. Muito boa tarde. Queria dizer de minha satisfação de estar novamente aqui numa banca de professor titular na Federal Fluminense. Cumprimento a todos os presentes, cumprimento a professora Fernanda Pimentel, cumprimento os professores da banca, o professor José Busanello, o professor Luiz Antônio Peixoto, enfim, a professora Rosalina, acho que não chegou ainda, mas o professor Edson Alves, enfim, cumprimento a todos e um cumprimento muito especial ao professor Sérvio Túlio Santos Vieira,
e a seus familiares que se encontram nesta data que é, de alguma maneira, celebrativa, né? A promoção acadêmica à titulação, ela ocorre, em geral, em 2 etapas, né? Uma avaliação de desempenho acadêmico, né, que é uma avaliação mais técnica, em que uma comissão, a secretaria, analisa esse desempenho, e a avaliação de mérito do memorial por esta banca de titularização. O professor completou o interstício para esta ascensão funcional, ao último nível da carreira docente universitária federal, em março de 2022. O histórico que ele apresenta é um histórico muito rico, já acentuado por ele próprio e destacado pelo professor Busanello, né? Nós temos aqui uma carreira diversa, né? Foi advogado, foi membro do Ministério Público, depois foi membro da magistratura no estado do Rio de Janeiro, exerceu magistratura até o ano de 2003, em concomitância, exerceu a docência, né, na Universidade Federal Fluminense, são 39 anos de serviço público, e de 2003 em diante, com dedicação exclusiva, né? Então, durante todo esse tempo do serviço, ele faz questão de declarar, e isso é muito bonito, né, que a despeito de ter direito a licenças, afastamentos, né, especialmente para qualificação, etc., fez tudo sem abandonar o ensino, sem abandonar sua presença na sala de aula. E parece que isso tudo é muito reconhecido, porque são muitas honrarias, né, prêmios, 18, acho que foi isso que o professor mencionou, patrono de 18 turmas. Isso realmente não é brincadeira, isso mostra o reconhecimento discente, o reconhecimento de nosso público-alvo, do que interessa para as universidades, que são os estudantes, né, a respeito do aprendizado, né, da transmissão de um aprendizado de qualidade e certamente com carinho e com sensibilidade. Então, é isso. Nesse período, graduou-se em Direito e em Administração, é mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, é doutor, cursou um pós-doutorado, lecionou diversas disciplinas de 1984 para cá. Engraçado que eu também entrei na universidade em 1984, e o professor destaca que nessa época que a gente ingressou por concurso, realmente nós entrávamos como professor auxiliar. Era mais difícil, no meu caso, muito mais difícil, porque eu moro na Paraíba, é muito mais complexo, né, nós termos mestrado. Então, nós entrávamos com especialização como professor auxiliar e íamos construindo a carreira já dentro da universidade. Hoje em dia, praticamente, você só entra se for professor com doutorado, né? Mas nessa época era assim. E isso nos dava tempo, talvez, para gerar um amor muito maior, e um respeito muito maior, e uma dedicação também muito grande ao ensino, né? A gente tem hoje uma imposição, regras impositivas que nos direcionam para pesquisa e publicação, né, mas a atividade do ensino, né, essa atividade que geralmente é ensino e extensão também, essa atividade ela é fundamental. Então, o professor tem essa presença ativa, né, eu acho que a palavra é essa, ele é presente na universidade, né, com reconhecimento público. Depois dos mestrados e doutorados, ou concomitante a isso, o professor se voltou também para a gestão universitária e nessa qualidade exerceu diversos cargos, estando ainda na vice-direção, me parece que pelo 2º mandato,
né? E tem uma colaboração muito ativa nessa questão das diversas comissões administrativas e comissões acadêmicas, né? O que, de alguma maneira, dá a sustentação também do dia a dia da administração pública. Eu também sei bem o que é isso, porque o tempo inteiro fui gestora na universidade, chefe de departamento, coordenadora de pós, até chegar à pró-reitoria de pós-graduação, quando me aposentei, saindo de uma gestão de 4 anos na pró-reitoria de pós-graduação da Federal da Paraíba. O professor destaca também na pesquisa que participou, ao longo da segunda década do século XX, ele dedicou a essa formação, essa qualificação profissional, no nível de mestrado e doutorado. Participou de grupos de pesquisa, destaca com muita reverência, né, os seus orientadores, foi orientado no doutorado pelo professor Gilvan. Eu tive a honra e a grata satisfação de estar na banca de titularidade também do professor Gilvan Hansen, reconheço nele realmente todos os méritos. O professor Sérvio Túlio fez palestras, ganhou prêmios e ganhou homenagens, né, e registra uma produção bibliográfica também mais ativa, pelo menos até o ano 2021. Quer dizer, sem dúvida nenhuma, esse histórico contém uma trajetória de dedicação à causa da universidade, de dedicação à causa do ensino público superior no país, né? E o nosso papel aqui nesta banca não é arguir, né, e é de reconhecer essa trajetória, né, como justa, como legítima, né, como pessoal, assim, é do espírito de cada um, ser mais, ser menos dedicado. Me parece que o professor Gilvan tem essa trajetória, né, apresenta essa trajetória de modo muito farto, né? E aqui na banca, a única coisa que nos resta é tomar cuidado para verificar, como alertava Bourdieu, que é uma referência teórica do professor Sérvio Túlio, né, para o risco do que Bourdieu chamava, em bancas desse tipo, de ilusão biográfica, que é quando o autor escreve assim, textos narcisísticos e muito autobenevolentes. Não é o caso. Não é o caso. Então, ao longo do texto, há uma escrita memorialística, acadêmica, mais voltada para a gestão, no acadêmico mais voltado para o ensino, não é uma escrita literária, não precisa ser, né, mas com recortes referenciais bibliográficos, e eu vejo que nas bancas de titularidade, cada docente escolhe o relato de memórias, né, que prefere apresentar. O professor Sérvio Túlio, ele trouxe esse relatório memorialístico e ele, de maneira mais objetiva, e complementou com alguma emoção a mais agora na apresentação oral do memorial, sem essa ideia de biografização. Ele foi muito discreto, né? Mas aqui, presencialmente, foi muito emotivo também. Então, eu chego à conclusão, né, de que o nosso papel aqui é avaliar esse cuidado, né, ou seja, essa narrativa conforme, a narrativa sem exageros pessoais arbitrários, né, objetiva, tal, respeitando a integralidade da história e do percurso que foi experienciado por cada docente que se candidata. Então, respeitando esse percurso, né, que é exclusivo do professor, eu atesto o cumprimento da formalidade e eu reconheço a sua total condição para a titularidade acadêmica. É isso, muito obrigada. Também pelas considerações e pela interessante reflexão que você fez no que diz respeito à construção de um memorial sem uma necessária envolvimento numa biografia pessoal autoelogiosa, né? É interessante a leitura que você fez com relação ao texto apresentado pelo Sérvio.
Eu recebi uma mensagem aqui de Zap da professora Rosalina Araújo, dizendo que ela está impossibilitada de comparecer. Ela já mandou o parecer dela, né, o voto. Bom, não vou falar agora, depois, na hora da deliberação da banca, a gente conversa sobre isso, né? E tendo em vista que, bom, ela não vai estar presente, talvez fosse interessante que a gente fizesse, então, todas as observações dos membros da banca em seguida, na medida em que o Sérgio ele já está anotando algumas considerações que ele pretende fazer após. Então, eu acho que isso poderia ser mais apropriado, né, tendo em vista que a gente vai ter menos um membro da banca. Nesse sentido, então, eu passo a palavra para o professor Luiz Chu. Luiz, também meu colega aí de reflexão no campo da teoria social, a partir do registro da teoria crítica, né? Então, é muito bacana estar com você mais uma vez, Luiz, e a palavra é sua, por favor. Tá certo. Bom, boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, Leonel, Fernanda, Maria Luísa, Zé Busanello, enfim, né? Todos que estão presentes nessa, na verdade, uma cerimônia, né, de homenagem ao professor Sérgio Túlio. E queria, assim, seguir um pouco nessa linha do que a professora Maria Luísa colocou, né? Quer dizer, não cabe aqui nenhum tipo de avaliação, né, crítica, né, de uma trajetória tão rica, tão, enfim, né, tão contundente, né, tão ativa, né? O professor Sérgio Túlio certamente doou boa parte da energia da sua vida para a universidade, e principalmente para a universidade pública, né? Enfim, e aí eu quero começar me congratulando com ele, com o professor Sérgio, pelos 41 anos de magistério, né? Quer dizer, 41 anos de magistério não são brincadeira nos tempos de hoje, né, Maria Luísa? Nos tempos que correm, não são brincadeira, né? 2 anos de Santa Úrsula, 39 anos de UF, vai fazer 40 anos em março, se eu não me engano, do ano que vem. Isso também concomitante com magistratura, enfim, né? Uma atividade não só teórica, mas prática. Então, congratulá-lo pela energia, pela motivação que ele sempre demonstrou ter, provavelmente, pelo magistério, né? A valorização do magistério. Queria apenas ressaltar 3 pontos que eu acho importantes nessa trajetória relatada no memorial do professor Sérgio, né? A primeira delas é a valorização, já foi tocado aqui nesse aspecto, mas acho que vale a pena retomar, a valorização do ensino de graduação, não é? Porque, de fato, a atividade mais importante que a gente pode exercer é exatamente a formação das novas gerações, né? Eu não sou da área do direito, sou da área da filosofia, mas a gente sabe que a área de graduação é a matéria-prima, né? A gente está formando a matéria-prima, né, das pessoas que vão, seja para a atividade prática, seja para as atividades mais teóricas de pesquisa. Nós estamos, na verdade, formando gerações, e é fundamental esse trabalho com o ensino de graduação. Eu, pessoalmente, também tenho essa trajetória de dedicação à graduação, né? De fato, nós somos de uma geração que, o professor Sérgio também, né, que o magistério era o centro das nossas atividades, nem sempre a pesquisa estava disponível ou era ensejado o contexto propício para a pesquisa, né? A extensão pouco se falava, né? Uma coisa que hoje está sendo agregada à nossa atividade, menos ainda as atividades administrativas, né, que hoje também estão sendo incorporadas à nossa tarefa funcional, né? Então, assim, e que me parece que o professor Sérgio atua em todas essas áreas, né? Ensino, supervalorizando o ensino de graduação, pelo trabalho ininterrupto, né, em sala de aula, mesmo nos momentos de qualificação de mestrado, doutorado, pós-doutorado, nos momentos de problemas de saúde, enfim, nunca quis abandonar a sala de aula. Isso é um qualificante de excelência, né, do ponto de vista profissional e intelectual para ele, né? O segundo aspecto que eu queria ressaltar, né, é a formação, quer dizer, quando ele diz que se formou numa escola estadual,
Colégio Estadual Liceu Nilo Peçanha, não é? Eu não conheço a realidade específica de Niterói no caso do ensino estadual, mas eu venho também da escola estadual, né, do ensino público, portanto, e me sinto muito identificado com o professor Sérvio, exatamente porque nós somos uma geração que cursou a escola pública, valorizava a educação pública, a escola pública e valoriza o magistério também numa instituição pública. Isso é fundamental, né, no momento em que a gente está vendo também ataques às instituições públicas e a tentativa de privatização, se não formal, privatização na substância, privatização na forma de funcionamento das instituições públicas, né? Então, essa trajetória, né, do professor Sérvio, que vem de um ensino médio, né, que na nossa época se chamava ensino médio, vem do científico, né, ele até coloca que talvez devesse ter ingressado no clássico, não é? Que era a formação típica de quem vinha para a humanidade, né? Tinha o desejo de ir para a humanidade. Viu, Luiz? Eu me chamava de ginasial. Isso, ginasial. Na minha época era já ensino médio, né? Depois virou segundo grau, não é isso? Várias nomenclaturas, e hoje é a última parte do ensino fundamental. Mas, assim, e nós fizemos numa época complicada, né? A época em que havia todo um incentivo para o ensino técnico, não é? Para nos encaminhar, principalmente o aluno da escola pública, ser encaminhado para o ensino técnico, não é isso? Eu mesmo tenho diploma, né, se é que dá para dizer isso, certificado de técnico em análises químicas, né, sem ter nenhuma vez entrado num laboratório de química na escola estadual onde eu estudei, né? Mas, enfim, era o contexto político-pedagógico da época. Mas, enfim, é importantíssimo saber que alguém que vem da escola pública ingressa na universidade pública e tem a trajetória brilhante, multifacetada, né, que o professor Sérvio tem, não é? O professor Sérvio fez vestibular em 69, eu fiz em 79, quer dizer, apenas 10 anos depois, né, do professor Sérvio, né? Por fim, a terceira questão é da qualificação, né? Quer dizer, tudo bem, envolvido na magistratura e no magistério, né? Não houve realmente muito tempo para uma qualificação mais teórica, mais de pesquisa, mas o professor Sérvio também não se furtou a isso, né? Poderia ter deixado para lá, não é? Mas ele não se furtou a essa qualificação acadêmica, na parte mais de pesquisa mesmo, fazendo mestrado, 2 doutorados e mais um pós-doutorado. Quer dizer, o que me impressiona nisso não é nem tanto o número de cursos de pós-graduação, mas é o gosto pelo estudo, né? Porque alguém que não tivesse esse gosto pelo estudo certamente se contentaria com mestrado ou doutorado, assim eu chego adjunto, depois, quem sabe, a titular, né? A pessoa poderia se acomodar, e ele, de forma nenhuma, se acomodou, passou por todos os critérios, todos os processos seletivos, e demonstrando realmente gostar muito de estudar, né? E aí, só vou fazer uma provocaçãozinha aqui para o professor Sérvio, para não deixar passar em branco, né? O professor Sérvio diz que no primeiro ano do curso de Direito ficou um pouco insatisfeito com as disciplinas teóricas e filosóficas que ele foi obrigado a estudar no básico do ensino do direito. Eu brincaria com ele, provocando e perguntando se hoje, depois de ter passado pelo mestrado, pelo doutorado, pelo pós-doutorado, tendo estudado Kant, Hegel, Habermas, Bauman, Bourdieu, enfim, né? Rawls, Habermas, enfim, se ele mudou um pouquinho a ideia dele sobre os estudos filosóficos e teóricos e acredita que realmente é importante essa formação para o profissional do direito, né? Enfim, adianto que logo meu voto, obviamente, está aprovado, né? Não tem como, né, encontrar qualquer deslize nessa biografia acadêmica. E, de novo, mando minhas congratulações, embora não o conheça de nome, porque
a minha companheira Carla, ela foi colega de mestrado do professor Sérvio no PPGSD, né? Então, de fato, já ouvia muito falar dele como colega dela na época, e agora tenho a honra de estar aqui na banca de titulação dele, né? Muito obrigado. Fica a provocação, professor Sérvio, sinta-se à vontade para responder ou não à minha brincadeira. Muito obrigado a todos e a todas. Pelas considerações, eu comecei falando, né, que a gente é colega, né, de um campo que é da teoria social, da teoria crítica, e você fez uma série de observações elogiosas com relação à trajetória do Sérvio, e ao final, né, deixou essa questão que, na verdade, toca a interface, né, daquilo que é o conhecimento do direito, a formação do bacharel em direito com outras áreas do conhecimento. Instigante provocação que você colocou. Bom, dando seguimento, então, ao ritual, eu passo a palavra agora ao membro interno, professor Edson Alvise, para as considerações. Edson. Boa tarde a todos, senhores membros da banca, é um prazer imenso rever e ver pela primeira vez alguns. Professor Sérvio Túlio, professor Leonel, senhor presidente, peço as minhas escusas pelo atraso. Eu estava em outra banca, que demorou um pouco mais do que o esperado, e eu poderia ter entrado no horário se eu fizesse online. Mas eu não poderia deixar de estar presente aqui neste momento. Professor Sérvio Túlio, eu li atentamente todo o material enviado, apenas para cumprir tabela, porque nós já conhecemos toda a trajetória. O professor Sérvio Túlio foi quem me recebeu aqui nessa casa, quando eu ingressei através do concurso, no ano de 2002, né? E o nosso decano era o tira-dúvida, sempre foi o tira-dúvida sobre o Código Civil, sobre o Direito Civil, e batíamos papos sobre Miguel Reale, sobre Orlando Gomes, né, irmãos Mazu, Capitã, e essa trajetória relatada, né, e não biografada, como chama a atenção a colega Maria Luísa Alencar, né, eu diria que o professor Sérvio Túlio, sempre quando ele escreve, ele não consegue deixar de colocar um pouco de emoção, né? Mas aqui faltou. Poderia ter colocado muito mais, né? Todos nós que te conhecemos sabemos que qualquer relato que você faça sobre a sua trajetória ficará aquém do que foi a realidade, né? Então, assim, essa cerimônia, né, chamada de banca, né, no seu caso especificamente, né, é apenas uma oportunidade para nos congratularmos, para ter a oportunidade de reconhecer a sua dedicação, a sua trajetória, os ensinamentos que você sempre deu, não só para os alunos, mas para nós, os colegas, né? E eu sempre tive em você um professor e um exemplo, né? E como a vida acadêmica ela dá voltas, né? Eu tive a oportunidade de depois ter o professor Sérvio Túlio como aluno, né? Em duas oportunidades, né? Como aluno, tanto no mestrado como em um dos doutorados que ele fez, em minha sala de aula, e aprendi novamente, né? Não só porque eu aprendi com o conhecimento acumulado, né, que ele detém, mas também aprendi como é o comportamento correto de um aluno, né? Um aluno que não deixa nenhum de seus afazeres esquecido, trata com desdém ou coisa parecida, não. Era e sempre foi o aluno mais dedicado da turma, né? Aquele que menos precisava, né, aquele que menos coisa tinha para aprender, muito mais para ensinar, aquele que muito menos dependia, né, das qualificações que estava buscando, né, e, no entanto, era o mais dedicado, o que mais buscava, o que mais se atentava, né? Então, assim, um exemplo, mais uma vez, né, um exemplo como professor, um exemplo como aluno, um exemplo como profissional do direito, né? Um exemplo como um profissional super respeitado no tribunal ainda hoje, né?
só falando seu nome, que todos fazem referência, e um exemplo de pessoa, um exemplo de comportamento reto, né? Não sei se alguém já mencionou, mas não me esqueço, né, da oportunidade em que o professor Sérvio Túlio, né, ele se deslocava e ia para a casa de um aluno dar aula para ele, que ele havia sofrido um acidente, não poderia frequentar as aulas, e o professor Sérvio Túlio, então, assumiu as disciplinas e ia à casa do aluno, né, dar a aula especial para ele, para que ele tivesse uma expectativa de ainda continuar vivendo, agarrar a vida, verificar que a vida não havia acabado por causa daquela fatalidade, né? E a experiência foi exitosa, né? O aluno aprendeu, se formou, voltou, passou no concurso, né? E toca a sua vida, né? São exemplos deste naipe, né? Que nós não damos destaque no dia a dia, né? Que seriam as coisas mais importantes a ser verificado, né? Porque qualidade técnica, né, qualquer um pode assumir e tal, mas retidão de caráter, esta generosidade, esta compaixão, né, para com os demais, né, este reconhecimento que nós somos apenas mais um, né, nesse grupo e que temos que trabalhar para o todo, isso é difícil de encontrar. Então, Sérvio Túlio, peço novamente desculpas, e peço desculpas aí pela informalidade, chamando de Sérvio Túlio, são os anos de trabalho em conjunto, né? Mas peço novamente desculpas, mas não poderia deixar de vir, ainda que atrasado, tá, para dar o meu testemunho de que tudo que está colocado nesse papel aí é apenas uma sombra do que foi na realidade, que você está mais do que gabaritado, tem muito mais qualidade do que aquelas necessárias e exigidas para esta, vamos dizer assim, para esta promoção, esta passagem aí de função, né, ou de cargo, que nós estamos contemplando nesse momento, né? E o professor Sérvio Túlio, quando ele se volta para ser o aluno, por que daquela dedicação, né? Porque o Sérvio Túlio sempre foi o exemplo do direito civil, né? Mas como não tinha opção e ele tinha que fazer o mestrado e o doutorado, a opção que tinha era o direito público. E ele se voltou para o direito público, né? E virou lá o aluno mais destacado do direito público e hoje é um professor do direito público, com as suas teorias, e professor Luiz Antônio Peixoto, o professor Sérvio Túlio hoje dá aula de filosofia para a gente, né? Ele conjuga filosofia e sociologia com o direito, né? E passeia com muita facilidade por essas facetas. Professor Leonel, professor Sérvio Túlio, peço desculpas por ter me alongado, tá? Mas, como todos já fizeram, também já adianto, nós estamos aqui para festejar a promoção do professor Sérvio Túlio, que vem com uma carga de atraso. Tá? Parabéns, professor Sérvio Túlio. Obrigado, Edson, pelas considerações também, pelas observações extremamente afetuosas também com relação à pessoa do Sérvio, também nosso querido Sérvio. Bom, faço então agora as minhas considerações e começo, Sérvio, fazendo coro a tudo aquilo que foi dito aqui pelos colegas que me antecederam, né? No que diz respeito à qualidade da sua trajetória, que está expressa no memorial, no que diz respeito à seriedade do teu trabalho ao longo de tantos anos, né, lecionando, né, aqui na Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Isso que o Edson colocou agora, eu não sabia, e só ilustra ainda mais a tua seriedade, a tua dedicação, ou seja, se deslocar para a casa de um aluno que tinha necessidade por estar acidentado e não poderia comparecer à faculdade. Então, eu faço coro a tudo isso que foi dito e o faço de uma maneira muito emocionada, porque a gente tem contato já desde 97, quando ingressei aqui na faculdade, você já estava, e são anos, né, de convivência, de trocas, e isso é muito, muito gratificante. Sérvio, eu queria fazer uma problematização sobre uma questão
que é uma questão que toca, me parece, de uma maneira muito clara, a trajetória que você tem como professor de uma faculdade de Direito. E eu acho que a problematização que eu vou fazer, não somente ela toca, como a sua trajetória é muito rica e pode, de alguma maneira, servir como um ponto para a gente entender melhor algo que eu vou problematizar aqui e eu queria ouvir de você. Então, não é propriamente evidentemente, não é propriamente uma observação com relação ao memorial que demanda uma resposta, mas é uma problematização, ok? Que problematização é essa? É evidente que quando a gente fala de ser professor numa faculdade de Direito, a gente não está falando isso de uma maneira abstrata, né? Ser professor de uma faculdade de Direito tem a ver com um determinado momento, com uma determinada história, com um determinado contexto social, com determinadas expectativas, com determinadas habilidades e competências que são exigidas naquele momento do professor de uma faculdade de Direito. Tem a ver também com uma série de questões relacionadas à própria concepção da formação do bacharel em Direito, ou seja, não é em abstrato, tem a ver com certas situações, certas questões concretas. Quando você fala no seu memorial que você ingressa na faculdade de Direito na década de 70, ou ali pelo meados da década de 70, é evidente que a gente tem, naquele momento, uma determinada concepção da formação do bacharel em Direito e uma determinada concepção do ensino do Direito e uma determinada concepção da legitimidade para ser professor de uma faculdade de Direito, que, e aqui eu estou simplificando, tem a ver com uma certa trajetória profissional, não necessariamente acadêmica, mas em uma das profissões jurídicas. Ou seja, o fato que legitima alguém a estar em sala de aula desenvolvendo o conhecimento do direito, estou simplificando novamente, via de regra, é o fato daquela pessoa ser magistrado, ser um bom advogado, ser um bom procurador, ser um bom defensor. Ou seja, quanto mais sucesso eu tenho nas profissões jurídicas, mais eu tenho legitimidade para estar em sala de aula desenvolvendo um conhecimento sobre o direito. Essa legitimidade, de alguma maneira, ela é reconfigurada, ao menos para o meu olhar, de uma forma clara, a partir da década de 90. Particularmente pela Portaria 1886 de 94, quando começa a colocar uma série de outras questões relacionadas a outras habilidades, outras competências que vão dar legitimidade para estar em sala de aula. Simplificando também, essas legitimidades, elas têm a ver com o quê? Com a capacitação acadêmica, ou seja, cada vez mais a legitimidade de ser professor de uma faculdade de Direito, óbvio, tem ligação com as profissões jurídicas, mas tem ligação, sobretudo, com a capacitação que nós fazemos no que diz respeito à formação acadêmica e profissional, ou seja, um mestrado, um doutorado, e etc, etc. É evidente que essas duas legitimidades, elas podem estar reunidas numa só pessoa, não necessariamente elas estão cindidas, mas elas sinalizam para formas diferentes em termos de habilidades, competências, etc. E por que eu digo que a sua trajetória ela é muito rica? Porque, de alguma maneira, a sua pessoa passou por essas duas formas de legitimidade que foram exigidas em momentos históricos distintos daquilo que é ser professor de uma faculdade de Direito. E eu queria saber de você, Sérgio, que é uma coisa que eu nunca te perguntei, mas é uma curiosidade que eu tenho, que eu acho que pode trazer uma riqueza muito grande para esse momento, que é: como é que você encarou esse processo, né? Em termos de continuidades, de rupturas, de se sentir mais à vontade num, no outro, ou de se sentir à vontade nos dois? Ou seja, em função da tua trajetória tão rica por participar dos dois momentos, eu ingressei em 97, então eu conheço só um tipo de legitimidade, que é a legitimidade voltada para aquilo que foi a minha trajetória. Fazer mestrado cedo, doutorado cedo, ingressar na faculdade já com doutorado cedo, partir para pós-doutorado, etc. Mas a tua trajetória, ela lidou com as duas legitimidades. Como é que você vê isso? Você vê isso como, na tua trajetória, algo que combina, que não? Mesmo que combine, tem ruptura, não tem? Eu gostaria de ouvir de você alguma consideração sobre isso, que eu acho que pode ser uma riqueza muito grande. E eu queria também ouvir uma questão que diz respeito a algo que, no teu memorial, ele é muito bem apresentado, mas como eu te conheço relativamente bem, Sérgio, eu gostaria de ouvir de você também. Basicamente, o memorial, ele, e não poderia ser de outra forma, ele está voltado para uma trajetória que tem a ver com o passado, ok?
aquilo que eu fui, aquilo que eu fiz, aquilo que foi a minha formação, etc, etc. Com toda a tua seriedade, com todo o teu gás, que eu sei que você ainda tem, chegando à titularidade, e o futuro? Qual é a sua expectativa com relação ao futuro, né, da sua participação na Faculdade de Direito? Envolvimento com agendas de pesquisa ou outras questões de gestão? Ou seja, o que te instiga para o futuro, para além daquilo que está presente no seu memorial, que é muito rico, que é a tua trajetória, que a gente, né, conviveu, mesmo o Edson disse, né? A gente sabe o que você já fez, mas e para o futuro? Como é que você vê isso? Talvez seja uma questão também de memorial. E, bom, são as minhas considerações, certo? Você tem outras ali, sinta-se à vontade também, da mesma maneira, para tocar nos pontos que você gostaria de falar diante dessas observações que foram feitas pela... Obrigado, professor Joaquim Leonel. Primeiro eu quero responder a pergunta, a provocação do professor Luiz Antônio. Professor Luiz Antônio, quando eu ingressei aqui na faculdade, eu tinha 18 anos. E eu reclamei com meu pai, como está aqui, né? Uma matéria totalmente teórica, filosofia do direito, ciência política, introdução, direito romano é que eu me afinei mais. Eu reclamei com meu pai, realmente, papai, não estou gostando não estou entendendo nada. Mas pela falta de maturidade, né? Aquelas disciplinas. Quando eu cheguei no mestrado, já com 57 anos, é que eu fui ver, puxa, como eu desprezei aquela matéria, economia política, introdução ao estudo de direito, hoje teoria do direito, né? Como eu desprezei, mas quem eu era? Onde eu estava? Quem eu era? 18 anos, professor Luiz Antônio, né? Aí depois veio aquela parte, né, do direito, pode dizer, concreto, né, estudando direito penal, direito civil. Eu comecei a gostar, falei com meu pai, e até me antecipei à advocacia, comecei com 19 anos, né? 19 anos de advocacia. Um homem de 19 anos não é nada, não sabe nada, é infantil. Aí eu fui adquirindo aquela prática. Depois, quando eu apliquei a prática no Ministério Público, na magistratura, concurso de eleição teórica, né, passamos vários concursos, tomei posse em 2, que eu havia sido aprovado. Aí, quando eu cheguei no mestrado, quando começaram as matérias teóricas, chegou o Joaquim Leonel, chegou o Wilson Madeira, falei, deveria ter feito o curso clássico, porque nem história eu tinha, mas eu fui científico para medicina. Aí eu fui ver realmente que foi uma mancada, desculpe a gíria, uma mancada que eu dei, porque eu só fui despertar para direito quando eu estava já no 2º semestre do curso científico, no Liceu de Peçanha, nós estudamos também, colégio público, né? Colégio espetacular. E tinha um curso clássico de contabilidade, clássico, normal e científico. Era para ter feito o curso clássico. Então, eu passei raspando no vestibular em estudos sociais, porque eu estudava física, química, biologia, ia ser médico, então eu mudei na última hora. Não sei nem como é que eu consegui ainda recuperar aquelas matérias, história, geografia, para encarar, né? Então, é isso, professor Luiz Antônio. Eu era um garoto bobo, sem experiência, né? O meu pai esperando que eu fizesse o curso, era vivo ainda, meu pai também era magistrado, morreu cedo, fumante, veterano, e fala, todas as pessoas que fumam para parar com isso, morreu precocemente, era magistrado aqui na capital, mas realmente era a maturidade, professor Fernando, realmente, depois vai ver. E essas disciplinas são básicas, né, para estudar, né? Teoria do direito. Hoje o curso de Direito, ainda bem, professor Leonel, os cursos estão com essas matérias que são necessárias para formar uma base teórico-jurídica, né? Porque sem isso, o profissional do direito não sabe nem o que está escrevendo. Quando eu comecei a advogar, desculpe me alongar um pouquinho, tá? Desculpe, o membro da banca, comecei a advogar no 2º ano, eu falava, preliminarmente são condições da ação processuais. Depois que eu fui aprender isso, quer dizer, era um prático que não tinha teoria, não estava sequer no 4º ano, né? Meu regime era seriado. 4º ano de direito, o que é preliminar? Né? Condições da ação e pressupostos processuais. Então, eu falava aquilo porque via praxista, né? Eu até aconselho meus novos alunos dessa grandiosa universidade que
não faça o estágio antes do tempo, que as matérias teóricas são essenciais. Você tem que ser doutrinador. Largue, se você puder, largue estudar advocacia. Você tem que ser doutrinador. Estudar a base, estudar a teoria, estudar o porquê, né? Estudar a filosofia, o porquê daquilo ali. Né? Então, agora respondendo ao professor Joaquim Leonel, peço, então, para encerrar a exposição do professor Luiz Antônio, e os membros da banca também, quero desculpar que me alonguei. Professor Joaquim Leonel, realmente, tem hora que nós temos que fazer uma ruptura, porque quando eu ingressei na faculdade, em 69, formei em 73, ainda estava sob regime militar, o professor de introdução de ciência de direito, João Luiz Balco Pinot, o curso do meu pai, de 62, magistrado também, havia sido cassado, né? Havia sido colocado disponibilidade, proporcionado de serviço. Eu estranhei de tudo, não sabia nem o que estava acontecendo. E depois eu fui ver o que é a matéria, teoria, introdução, estudo de direito. Eu flutuava ali, mas eu via ali uma situação de realmente de pouca visão do direito, pela minha idade e pela juventude, né? Ainda 18, 19 anos. Fui seguindo, aí realmente a coisa começou a mudar. Quando eu fiz o concurso aqui para professor auxiliar, já era uma outra época, 84, 85. Ingressei, ainda se passava um bom teórico, um bom promotor, um bom juiz, um bom defensor, que estudasse um pouco mais de teoria, não passava, porque não se exigia nada, né? Mas como o professor Joaquim falou, depois de 90, 92 em diante, a coisa modificou. E hoje eu acho, entendo assim, que o magistério público ou particular está bem prestigiado, porque há uma necessidade desses profissionais estudarem as disciplinas que são básicas para o entendimento do direito, né? A filosofia do direito, né? Não só Habermas, como Kant. A do explicativo é Simone Guaiafaba, filósofo, vem, entra, fala sobre posse sensível, posse que se pode consagrar como tal, posse sensível e posse inteligível, com base em Kant. Simone sai da filosofia, entra, fala do direito e sai. Rápido entra, o direito fala da legalidade, da administração pública, que eu utilizei aqui no meu trabalho, e sai. Quer dizer, o profissional do direito que não souber filosofia, não souber um pouquinho de sociologia, ciência política, não é profissional do direito. Não basta dizer, porque eu agravo, porque nós estamos jogando assim, não, tem que fundamentar, ele tem que saber a razão daquilo ali. É muito fácil, o processo civil chega a um ponto que a pessoa domina. Agrava ali, está jogando assim, jogando assado. Isso vai ter um fundamento. Eu tenho assistido, inclusive, o STJ, com devido respeito, deturpando muito os estudos. Inclusive, se o professor Joaquim Leonel permitir, com base somente em leis, prescrição para a fazenda pública, 5 anos, decreto 20.910. 5 anos, não tem desculpa. Desculpa é. Aí vem, se a apropriação indireta, o STJ fala não, são 10 anos, porque nesse prazo o poder público adquiriu pela prescrição aquisitiva. O poder público adquirido pela prescrição aquisitiva da sua apropriação indireta. Quer dizer, eu acho que se ele estudar a substância, né, da mais apropriação indireta, ver o que é, na verdade, é um espúrio processual tolerado pelo sistema, pelo poder público, vai dizer que é termo de prescrição. Beneficia, sim, beneficia o expropriado, mas ele está deturpando. E temos visto aqui, no nosso sistema dos tribunais, uma deturpação acentuada dos institutos. Talvez porque eles não estudaram filosofia, não estudaram sociologia, né? Estão equiparando tudo, fazendo uma confusão total, incutindo na população um direito que não é esse. Então, a minha ruptura, inclusive, ocorreu quando cheguei no segundo grau de direção. Eu gostava mais de ser juiz com o povo
ali trabalhando com o segundo grau de edição, para mim, houve essa ruptura. Agora, a ruptura daquele profissional de direito só para fazer concurso, isso está mudando. Eu tenho assistido a sala de aula, já 2 alunos já mostraram que querem ser professores. Querem ser professores. Isso mudou muito a partir desse novo, né, esse novo Brasil, de poder se falar, né, de poder ter liberdade. Né? E realmente, hoje já se valoriza muito, muitíssimo, o professor de uma universidade com doutorado, mestrado. Tá bom? É a minha opinião. Colegas, não sei se alguém ainda tem alguma observação da banca. Maria, Luiz, Busanello, Edson, ok? Bom, dentro do ritual, a gente teria agora o momento da deliberação da banca, né? Então, a gente teria que estar somente a banca aqui, mas todo mundo adiantou o voto, né? A gente poderia... O que vocês acham? Bom, vamos para a deliberação? Eu acho que... Por mim, tudo bem. A posição já foi pública, né? Eu exatamente. acho importante. Eu, nas minhas últimas bancas, não tenho saído, mas eu acho que é tudo... O sentimento híbrido, né, isso é mais delicado. Então, eu gostaria, bom, enquanto presidente da comissão, né, em primeiro lugar, de agradecer a participação, né, da professora Maria Luísa, do professor Zé Carlos Zané, do professor Luiz Antônio, do professor Edson Alvise, da professora Rosalina Araújo também, que, e agora eu adianto, ela mandou aqui pelo meu zap, né, dizendo que estava de acordo com a aprovação, né, do professor Sérgio Túlio. Todos os colegas também manifestaram aprovação. Obviamente que eu não falei nada, estava aguardando esse momento, mas, evidentemente, e com uma alegria muito grande, também dou o meu voto pela aprovação do professor Sérgio Túlio, que significa dizer que o professor Sérgio Túlio está aprovado no que diz respeito à promoção à titularidade. Sérgio, meus parabéns, obrigado também aí à banca mais uma vez, e eu acho que nesse momento o protagonismo evidentemente é do Sérgio, a palavra final é sua, Sérgio. Senhor entregante da nossa... Tem que fazer um Então, que eu fico de costas para a banca, eu achei mais elegante, né? Eu fico muito honrado de ter sido examinado por essa banca tão prestigiosa e realmente é um momento muito emocionante para a minha vida, chegou ao fim da carreira. E eu queria responder também, professor Leonel, que eu acabei não respondendo. Quais são os meus planos para o futuro, né? A compulsória se aproxima um pouco, porque em fevereiro eu completo 73 anos. E pretendo sair um pouquinho antes, mas não tão antes, né? E realmente, meu plano futuro seria não continuar e não parar, né? Pesquisa pode ser que eu faça, mas eu gosto de sala de aula. Minha cachaça, desculpe a expressão, é sala de aula. Eu gosto de estimular o aluno, está começando, motivar o aluno para que ele possa crescer. Eu tenho que estudar, tem que ter, tem que estudar. Vai na parte prática, você tem que ser doutrinador. Eu gosto de estudar aquelas provas com questões para resolver, dissertação, ali eu meço o português, meço como é que ele está, se ele leu o código, se ele leu o livro. Eu gosto daquilo. Então, vai ser um pouco difícil eu continuar e avançando para a pesquisa, porque a minha formação, o meu gosto mesmo é sala de aula. Eu gosto da sala de aula, gosto de corrigir prova, ninguém gosta de corrigir prova. Eu gosto de prova. Corrigir, nesse negócio, corrigir prova. Mas esse aqui leu, esse aqui não estudou, esse aqui só leu o código, esse aqui não veio essa aula. Você está falando isso. Então, eu gosto disso. Eu gosto da sala de aula. E eu fico muito feliz de chegar fora da carreira, graças aos meus professores também, professor Gipano, professor Joaquim Leonel, professor Edson Alvise, todos esses grandes mestres me ensinaram,
me motivaram, confiaram em mim. E realmente eu comecei tarde, né, na minha qualificação, mas deu tempo. Agradeço a Deus também por essa oportunidade. Passei por um momento difícil na minha saúde, mas consegui superar. Isso é bem importante. E também devo muito bem, mas na especial, professora Carla, eu já adotei como filha, não, que tem idade dos meus 2 filhos estão aqui presentes, a esposa também, todos bacharéis, todos com suas profissões, todos eles. A professora Carla foi incansável comigo, porque em matéria de informática, realmente da velha guarda fica muito difícil nós superarmos esse. Isso é o básico, né? O básico eu sei, né? Ainda usa aquele Word de 2003, sei lá, de 2003, ninguém usa mais, daí de 2003. Ali eu zoava. Então, eu agradeço muito aos meus colegas, aqui no Anel, Edson Alvise, Gilvan Hansen, Wilson Madeira também, meu professor, tá com ele, trabalhei. Muito bom estar aqui com vocês, fico muito feliz, agradeço muito a banca, tem que olhar para cá, né? Agradeço muito a banca por ter chegado até aqui, por vocês terem me examinado, com toda a reverência, fico muito emocionado. Muito obrigado por tudo, e fazer uma homenagem também a todos os servidores, ao Elcio também, com essa técnica dele, senão seria impossível também realizar esse evento, né? Eu estava com muito receio de realizar em casa, poderia cair na hora, e eu fico muito enrolado, né? Agradeço também aos servidores que compareceram, meus familiares, meus colegas, estou muito feliz, muito obrigado por tudo, senhor da banca, obrigado por tudo. José, Maria e Luiz, depois eu vou estar mandando, a secretaria vai estar mandando a ata, tá? Eu vou estar elaborando ela, mando a ata e as declarações de participação, ok? Beijo, muito obrigado, valeu. Ok. Parabéns. Parabéns, professor. Até mais, gente. Até mais. Boa tarde, Fernando. Acabou? Acabou. Não tem fala.